Quem nunca passou por aquele momento em que, mesmo você batalhando, mesmo você lutando, brigando e buscando, você não conseguiu alcançar aquilo que você tanto queria, ou aquilo que você sonhou um dia? Isso é um problema muito grande e grave na nossa geração de hoje em dia. As pessoas, elas perderam a constância, elas perderam a vontade de seguir pelos sonhos dela. Elas perderam a vontade de seguir por uma visão que elas receberam. E eu quero usar um exemplo para te mostrar um exemplo de constância e de perseverança. O exemplo que eu quero usar é de José. Esse exemplo ele está lá em Gênesis, mas eu quero usar o exemplo de José. José, ele teve um sonho. E no sonho dele, o sol e a lua e outras 11 estrelas se dobraram diante dele. E esse sonho, ele contou para os irmãos dele. Ele tinha 11 irmãos e o pai e a mãe. E quando ele contou para os irmãos dele ficaram brabo e irados com ele. Eles disseram, pelo que entenderam do sonho: por acaso nós e nosso pai e nossa mãe irão se curvar diante de ti? O pai dele falou para ele, falou para José: por acaso eu e a tua mãe e os teus 11 irmãos iremos se dobrar diante de ti? E eles duvidaram do sonho de José. Só que esse sonho de José foi um sonho dado por Deus. Assim como na sua vida, Deus tem um sonho para você. Assim como Deus deu um sonho para você, para a sua vida, Ele te deu um propósito. Mas voltando ao exemplo. José, porque ele falou desse sonho para os irmãos, porque ele compartilhou, os irmãos dele ficaram mas tão irado, tão brabo e chateado com ele por causa desse sonho, que jogaram ele num poço e depois venderam ele como escravo. Cara, pensa comigo. Por causa de um sonho que Deus deu para ele, fizeram isso com ele. Para José, quando ele estava naquele poço, poderia parecer o fundo do poço, literalmente o fundo do poço. Poderia parecer o fim da história. Meu Deus, ele deve ter pensado: me jogaram num poço, os meus irmãos. E depois, como se isso não bastasse, ele ainda foi vendido como escravo. Ele foi tornado um escravo pelos próprios irmãos. Cara, se isso não parece ruim o suficiente, depois como escravo, ele teve que servir a outras pessoas. E uma dessas pessoas, ele era Potifar. Ele serviu a Potifar com toda a força e diligência que ele tinha. Para quem não sabe, diligência é dar o melhor de si. Ele deu o melhor dele como escravo, como servo. E por causa que ele estava dando o melhor dele, ele começou a crescer, cara. Potifar, esse homem que era o chefe dele, o dono dele, deixou as finanças de Potifar e tudo na casa de Potifar para José, o cara do sonho de lá atrás, poder administrar. Para José, ele já estava grandão, ele estava pensando: poxa, de um escravo agora eu estou virando um gerente do meu dono. Só que, mais uma vez, por causa dos planos que Deus tinha para a vida dele, ele foi atacado. Só que dessa vez não foi por homens, foi por uma mulher. Só que em vez de ser por uma mulher normal, não. A mulher de Potifar. Pois é, a mulher do dono dele ficou pelada na frente dele e pediu para José se deitar com ela. Só que José, como ele era um homem firme em Deus e firme no propósito que Deus tinha para ele, José saiu correndo. Só que essa mulher, ela estava disposta a ou ficar com José ou destruir a vida de José. Então o que ela fez? Ela agarrou a roupa de José. E José, ele saiu correndo pelado. E por causa disso ele foi preso. Cara, pensa comigo. Ele recebeu um sonho de que ele seria exaltado. Depois de receber um sonho, ele foi jogado num poço pelos irmãos. Foi jogado como um escravo. Sendo um escravo, ele prosperou, mas depois ele foi preso. Quantos de nós, quando nós pensamos que as coisas estão começando a dar certo, de repente acontece algo de errado de novo e a gente pensa que vai desistir.
A gente pensa, caramba, depois de tanto tempo, agora que estava começando a dar certo, agora que eu estava começando a conseguir, destrói tudo de novo. Acaba, parece que meu sonho morreu, parece que minha felicidade acabou, parece que minha luz se apagou. Só que não é o fim. Não é o fim. Voltando à história de José. Lá na cadeia, José, ele foi um ótimo preso. Ele chegou a um tempo que ele estava gerenciando a cadeia. Cara, gerenciar cadeia. Entende? Entende? Aonde o cara ia, ele prosperava. Só que lá na cadeia ele interpretou sonhos, ele revelou sonhos. De um copeiro e de um padeiro. E um desses dois, depois que eles foram soltos, José continuou preso. José, ele deveria ficar preso pela vida toda. E ele continuou solto. Não, José continuou preso. E esses dois homens que ele revelou os sonhos foram soltos. Um deles morreu e o outro foi ao faraó. E faraó teve um sonho que ninguém no país inteiro, no lugar inteiro, conseguia decifrar o que o faraó tinha sonhado. E um desses caras que tinha tido o sonho interpretado por José estava lá. E sabe o que aconteceu? Ele falou de José, cara. E José foi lá e adivinha? Ele interpretou o sonho do faraó. Pois é, sabe quando... Cara, quando Deus tem um propósito na tua vida e tu decide persistir, tu decide continuar, mesmo que passe tempo, vai dar certo. Onde tu for, a bênção do Senhor vai estar contigo. Se tu tá seguindo no propósito de Deus, onde tu for, o favor e a mão de Deus vai estar indo contigo. Não importa se tá difícil, não importa se tu tá numa prisão, não importa se tu tá no fundo do poço, Deus ainda é contigo. E sabe o que aconteceu quando José interpretou o sonho de Faraó? José virou governante. E o mesmo sonho, depois de muito tempo, mesmo sonho que ele tinha tido, de que as 11 estrelas e o sol e a lua se dobrariam diante dele, sabe o que aconteceu? Os 11 irmãos de José foram até a casa do faraó, até o reino, castelo de faraó, porque tinha vindo uma seca muito grande sobre aquele país. Foram até a casa de faraó e eles pediram para José comida. Por que eles pediram comida? Porque tinha vindo uma grande seca sobre aquele país, uma grande fome, e eles tiveram que se dobrar diante de José. Ou seja, o plano de Deus, o sonho de Deus se realizou. Se o sonho de Deus se realizou na vida de José, o sonho de Deus também vai se realizar na sua vida. Não é porque tá difícil, não é porque parece que tá demorando, não é porque parece que é o fim que acabou. Deus, ele sabe de todas as coisas em todo o tempo. E Deus, ele tem o melhor plano e o melhor sonho para sua vida. Então não deixa as circunstâncias, não deixa a vontade de desistir ser maior que o plano de Deus na sua vida. Deus, ele tem um plano muito grande para sua vida. Então só confia nele. E só siga o propósito de Deus. Siga o caminho dele. Porque o resto Deus vai cuidar e Deus vai prover.